O mundo agora viu que tudo ele cumpriu do jeito que falou, dizendo eu voltarei e assim vos levarei, e hoje ele voltou. Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. A terra inteira chorando estará, mas hoje ainda é tempo pra você mudar o seu modo de pensar. Mas hoje ainda é tempo, tempo sim, pra você mudar sua maneira de achar. Mas hoje ainda é tempo sim, pra você mudar o seu modo de pensar. Mas hoje ainda é tempo, hoje é tempo sim, pra você mudar. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, diletos, amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui para mais uma partícula da Palavra de Deus, da nossa meditação a respeito destas grandes maravilhas contidas na Palavra do Senhor, que nos aponta para os acontecimentos destes últimos dias. Tivemos aqui, durante todos esses dias, estas lives que com certeza ficarão para a memória de muitos e também para consulta daqueles que precisarão consultar. Eu tenho certeza disso, por causa do que está para vir ainda sobre a terra. Principalmente por se tratar do começo de tudo, isto é, princípio das dores, princípio da dor que está para vir, do oculto que está a ser revelado e daquilo que Deus tem preparado para desfechar sobre a terra, para em seguida tomar posse desta terra, implantando o reino milenial do seu Filho amado Jesus Cristo, que nos foi prometido, com o qual reinaremos 1000 anos sobre esta terra. Diletos e amados, quero lembrar-vos também que durante todos esses dias nós temos falado a respeito de 20 grandes sinais do fim do mundo. Falamos quase todos os sinais, selecionamos, elencamos apenas 20. Falamos quase todos que estão aqui predito em Mateus 24. Ainda tem alguns outros, mas nós selecionamos alguns, inclusive este de hoje, que nós denominamos de o último sinal, completando os 20 elencados. E aqui nós encerramos esta série de lives, os grandes sinais do fim do mundo, com este último sinal, que para mim é o último sinal que Jesus dá aos discípulos e para nós hoje, a sua igreja descendente da igreja primitiva.
Jesus queria mostrar à igreja primitiva, queria mostrar aos apóstolos, aos iniciantes, o que aconteceria nos últimos dias. E mostrando para eles, conforme o entendimento deles na época, também deixou preparado para nós, a quem estamos agora diante das circunstâncias, diante daquilo que ele preveu, embora os apóstolos não estão mais aqui, nem sabem o que se passa aqui debaixo do céu. Eles não estão mais nesse plano. Eles estão agora no paraíso, aguardando a nossa chegada para o grande dia do Senhor. Isto no arrebatamento. Eles ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, conforme disse o apóstolo Paulo. Portanto, o que Jesus demonstrou ali para eles, talvez fosse mais para nós agora do que mesmo para eles. Por isso, Jesus fez com que pudéssemos dissecar tudo isso, fez com que pudéssemos resumir e também conseguir transformar isto aqui em um leque, de forma a compreendermos determinados pontos, um após o outro, como estamos vendo aqui. Quem sabe naqueles dias eles não conseguiram entender da forma em que eu e você estamos entendendo. Quem sabe quando Jesus falou das guerras, fomes, pestes, terremotos, eles jamais imaginariam que isto acontecesse como estamos vendo. Só em meio a esta pandemia já ocorreram milhares de terremotos. Peste e terremotos juntos, sem contar com as fomes que estão aumentando. E agora a tendência é aumentar mais ainda, pelo mundo inteiro, devido à inflação, carestia, a perda econômica que o mundo está sofrendo. Tudo isso são prenúncios também. Essa perda econômica, esse prejuízo econômico que o mundo inteiro está tendo agora, vai forçar o mundo aquilo que eu iniciei nas primeiras lives, dizendo a vocês, nos primeiros estudos, nos primeiros pontos sobre isso, de que haveria uma desconfiguração mundial e uma nova configuração, isto é, uma reconfiguração dos valores econômicos, das posições nacionais, quer dizer, de nações, né? Nas posições entre nações no mundo, no ranking dos países mais ricos. É claro que o Brasil já caiu, ele já chegou a ser uma oitava, que hoje já não é mais, está dentro das oitavas, né? Quer dizer, das oito, os oito maiores, já não é mais, e olha lá, se não tiver cuidado, pode sair até dos 20. Então, Deus está desconfigurando e reconfigurando. E esse prejuízo econômico, vai clamar por um ditador, vai clamar por um líder que possa resolver o problema de uma forma mundial, de uma forma que possa colocar cada um no seu lugar, porque logo, logo começará a briga pelas posições. Elas já estão acontecendo, mas não ainda deflagrada de forma tal que todos possam ver, devido à pandemia estar ofuscando por enquanto. Mas logo, logo, deflagra-se de uma vez, todos verão a briga pelas primeiras posições, por exemplo, China, Estados Unidos e outros países, não é? Que vão emergir de uma forma que você nem imagina, para que possa se cumprir os pontos escatológicos escritos na palavra de Deus. Tem países que vão assumir grandes posições, que vão tomar frente nos rankings, que as pessoas nem imaginam, que você que está me ouvindo nem imaginaria. Quem sabe você hoje diria, se eu lhe dissesse os países, você me diria, pastor, o senhor está louco. Jamais tal país, na miséria que está, poderá tomar a frente, mas vai ser no abrir e fechar de olhos. Tudo muito rápido. A desconfiguração vai ser tão grande e a reconfiguração tão rápida que não dá nem tempo você lembrar que aquele país estava lá nos
últimos, né, nos derradeiros, e de repente ele subiu no ranking. Então, prepare-se para mudanças muito grandes por causa das perdas econômicas e dos desastres, das coisas que ainda vão acontecer, que estão já às portas batendo, está para vir rapidamente para completar esta situação de forma tal que o mundo inteiro comece a clamar por uma liderança única, por um homem só, por um líder só, semelhante aos clamores que se clamavam na Alemanha. Lembrem-se disso. Pois em Volks, Führer, ou a Führer, né? Ou um Führer. Ou apenas um Führer já seria o suficiente, e em Volks também, que seria um povo, em vez de vários povos ou coisa parecida, né? Então, eles queriam um povo e um líder, nada mais do que isso. E eles clamavam até que apareceu. Então, o clamor agora será por um líder mundial para colocar em ordem a economia, colocar em ordem o mundo, que logo, logo estará numa grande desordem econômica, financeira, moral, que isso já está acontecendo, uma desordem interna nos países, em vários lugares, como vocês estão vendo. Isso tudo vai clamar por uma só liderança, por um homem só que possa liderar tudo isso. Prepare-se para as mudanças também, por exemplo, no termo de redes sociais, que assumirão posições nunca imaginadas, e as pessoas jamais imaginaram isso. Essas posições que vão assumir, os valores que vão surgir, tudo isso rápido, tudo isso nós vamos ver com nossos olhos. Muitos ainda que estão me ouvindo agora verão e ouvirão com seus ouvidos. Isto é coisa para logo, não é coisa para daqui 30, 50 anos, não. É para logo. Estamos nos preparando para o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes de tudo isso, o filho da perdição, antes virá o líder da apostasia, antes virá o homem do pecado. Ele tomará posse por 7 anos e logo em seguida o reino deste mundo estarão todos os reinos nas mãos do nosso Deus e do seu Cristo, como está registrado assim no livro de Apocalipse. E ele para sempre reinará eternamente, um reino que nunca jamais será destruído, como disse Daniel. Mas nos dias daqueles 10 reis, o Senhor Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, tá? Daniel 2:44, se você quiser procurar depois na sua Bíblia, tá bom? Vamos então ao que nos interessa para agora, que é o último dos 20 sinais. Este é o último sinal do fim do mundo, o último sinal da volta de Jesus e do fim do mundo. Vamos encontrá-lo exatamente aqui em Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24, o versículo de número 14. Eu quero ler somente o 12, 13 e 14 juntos, tá bom? Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Querido, alguns fazem uma separação entre evangelho de Cristo, evangelho do reino, evangelho da salvação. Amém. Porém, sabemos que todos é um só. Depende da colocação, depende do tempo em que ele está sendo colocado e na junção onde ele está sendo inserido. Porém, não vamos levar isso agora em consideração. Vamos trabalhar, vamos meditar sobre este evangelho do reino que será pregado em todo o mundo, quer dizer, no globo, em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá
Por fim, lembre-se que eu tenho dito a vocês que ninguém entrará no exército do anticristo sem antes haver tido uma oportunidade de entrar no exército de Jesus, que é o Senhor dos exércitos. Então, a oportunidade será dada a todos. Será entregue nas mãos dos homens. Mas meditem bem também num negócio muito importante, uma coisa que eu quero que você entenda. Isso há necessidade de que esta pessoa rejeite este evangelho. Deixe-o de lado, que ele se torne apóstata, para que o líder da apostasia possa tomar posse dele, apossar-se dele. Muito bem, então vamos para mais uma pequena coisa, analisar este evangelho, porque aparentemente parece uma coisa tão simples. Quando nós falamos de coisas tão estupendas, coisas medonhas, terremotos, guerras, pestes, fomes, a maldade se multiplicando, a iniquidade exacerbada, e de repente nós ouvimos algo dizer, este evangelho será pregado, então virá o fim. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que o maior milagre, o maior sinal, aqui nós estamos falando de sinais, separem as coisas, viu? Veja que o livro de Apocalipse, ele tem sinais, ele tem revelações, João vê, João recebe sinais, ele diz, e vi outro grande sinal no céu, eu vi um sinal, enfim, e as pessoas misturam. Sinais é uma coisa. Veja que o cristianismo era pregado no século XVIII e XIX, sempre se usando pregadores que faziam curas, sinais e maravilha. São diferentes. Cura é uma coisa, sinais é outra, maravilhas são outras. Embora todos três são maravilha, embora todos três são sinais, embora todos três podem, dependendo, ser atribuídos a curas. A cura é um sinal, a cura é uma maravilha, mas separem aquilo que é sinais, curas e maravilha. Então aqui está se tratando de sinais. Sinal porque é uma coisa que nos deixa perplexo. Sinal é uma coisa que assinala, aponta, mostra algo estupendo. Ela sinaliza, por exemplo, eu uso sempre o sinal de trânsito. Quando você vem dirigindo o teu carro e chega no cruzamento e você vê que o sinal fica amarelo, você se prepara porque vai ficar vermelho. Então já é um sinal de que vai fechar o trânsito. Veja que cada um é um sinal. E ele ficando vermelho, você já sabe que é um sinal de que logo ele vai ficar também verde. Então sempre após um vem o outro. E todas essas cores são sinais. Por isso sinaleiro de trânsito. Sinaleiro. Ele emite 3 sinais. E um avisa do outro. E dá um sinal para os motoristas, etc. Da mesma forma, estes sinais são para nós. É para o povo do Senhor. E para o mundo. Aqueles que são direcionados ao mundo. De forma que ele disse para nós, quando vi todas essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças. Agora veja o paralelo. Enquanto você levanta a cabeça, se preparando para a volta do Senhor, o mundo geme, o mundo chora, o mundo se desespera, e você se alegra porque sabe que o Senhor, teu Senhor, o meu Senhor, está às portas. Ele virá nos buscar. O que ele falou se cumpriu. O que ele falou está acontecendo. Então, se está acontecendo como ele falou, certamente acontecerá também o que ele prometeu. A sua vinda, que nos levaria para um lugar seu, especial, que ele foi preparar. Então, imagina, que alegria para nós. Pastor, mas em meio à pandemia, todo mundo chorando, ele mandou você se alegrar, levantar a cabeça. Levantar a cabeça é antônimo de ficar cabisbaixo, triste, angustiado, deprimido. Significa levantar a cabeça, se alegrar, olhar para cima. Ele está voltando, ele vem de cima. Então é isso que ele está nos dizendo. Nesse caso, estamos tratando de sinais. Aí, ele nos diz isto, como sinal também, elencando os sinais
ele dá esse aqui no intervalo, no versículo 14, porque a coisa vai longe. Mas no 14 ele faz um resumo. E diz assim, veja como ele começa dizendo, acautelai-vos, que ninguém vos engane, não é? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, não é? E enganarão a muitos. O que ele diz mais? Levantar-se a nação contra nação, reino contra reino, e haverá guerra, fome, peste e terremoto em vários lugares. Versículo 7. Mas olha o que diz no 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Aí veja que ele vai dando continuidade. Nesse tempo, muitos trairão uns aos outros, surgirão muitos falsos profetas, multiplicará a iniquidade, o amor de mundo esfriar. Pode ver que sempre dá um intervalo e diz, mas ainda não será o fim. Por quê? Porque o fim se aproxima de uma forma paulatina, pouco a pouco. Ele vai dizendo, ainda não é o fim, aguenta firme, ainda não é o fim. Mas quando chega neste último sinal, ele breca e diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Queridos, eu faço questão de que você entenda isso. Quando Jesus falou este sinal, quando ele prometeu, parece-me que se alguém de nós hoje estivéssemos lá, nós daríamos risada. Porque era uma coisa tão simples, ainda como muitos leem e não entendem. Mas não leva em consideração o contexto daquela época. Não leva em consideração o fundo panorâmico daquela época. Eles não procuram se inserir naquele local para ter uma noção de como, o que Jesus estava dizendo. Primeiro, analisa bem aí você. Quando ele falou isso, que este evangelho seria pregado em todas as gentes, a todas as nações, veja que ele só tinha 12 discípulos, de uma certa confiança. Porque na hora de ressuscitar o morto, no caso da filha de Jairo, Jesus deixa os 9, leva só 3, como se só posso acreditar mais ou menos nesses 3. Em cima, no Monte das Oliveiras, na hora do aperto, onde ele suou grandes gotas de sangue, ele deixa 9 aqui, separa os 3 e vai mais além orar, mostrando que ele tinha uma certa confiança naqueles 3 somente. E esses mesmos 3 naquela mesma noite também negam a ele e correm. E ele fica sozinho. Agora imagina o tipo de homens que ele tinha, pessoas tão fiéis eles eram. Analisem bem você, para acreditar que estes homens medrosos, sem cultura, sem conhecimento de marketing, sem conhecimento de propaganda, publicidade, relações humanas. Eles nunca fizeram um curso, uma faculdade de relações humanas ou coisa parecida. Eles não sabiam o que era sequer administração. Eles não sabiam sequer o que seria um trabalho de gestor, por exemplo. Como eles iam gerir aquilo, administrar aquilo. E outra coisa, não havia sequer um dos 4 evangelhos escrito ainda. Será que você pode entender? Não havia o evangelho de Mateus ainda, não estava escrito o de Marcos, não estava escrito o evangelho de Lucas e nem o de João. Nenhum dos 4. Isso só viria a ser escrito, olha, cerca de anos depois. Isso cerca de 20, 30 anos depois. E ele vai e diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, quer dizer, para ninguém dizer que não sabia, para ninguém dizer que não tinha, que não conhecia a verdade. Mas nem tinha sido escrito ainda. Ele estava apenas no ar. Ele estava apenas na mente de Deus. Este evangelho estava apenas no coração de Deus. Por isso era um sinal tremendo que ninguém conseguia compreender. E ele disse que este evangelho seria pregado. Muito bem.
Lembra-se que quando aquela mulher lavou os pés dele, enxugava com seus cabelos, e alguém tentou interferir no caso Judas, não, tira ela daí. O que Jesus diz? Ele fala, deveria ter vendido isso, dado aos pobres. Jesus diz, deixai-a, para a minha sepultura ela fez isso. Em verdade eu vos digo, onde for pregado esse evangelho, o que ela está fazendo será contado também. Mas não tinha evangelho. Era o que ele estava pregando. Crede no evangelho que não tem nada escrito ainda, era só o que se falava. Então, se só falava, estava ainda na boca desses homens somente, no coração desses homens que não tinham sequer conhecimento de marketing, como eu já disse, não tinha conhecimento de comércio, não tinha conhecimento de mesmo, vamos dizer assim, aduaneiro, onde eles pudessem enviar algo de um país para o outro, coisa parecida. Eles não sabiam o que era importação, exportação, como exportar ou importar uma Bíblia. Eu não sei se você conhece a história, mas segundo o que se sabe, a primeira Bíblia que entrou na China, ela entrou por uma corda. Costuma-se dizer que a China é um país onde a Bíblia entrou pela corda. Porque eles abriram os gomos da corda, desfolharam as páginas da Bíblia e colocaram, enrolaram as cordas e levaram lá. Porque era proibido entrar uma Bíblia. Então imagine só. Agora Jesus disse, este evangelho será pregado em todo o mundo. Mas como que esses homens, que nem tinham nada escrito, podiam pregar isso no mundo inteiro? Como é que eles poderiam propagar isso ao mundo inteiro? Se você tivesse uma noção do que é bibliologia, eu estudo sobre a Bíblia, como começou a ser escrita, a canonização do Velho Testamento e do Novo, do Velho por Esdras ainda, voltando do cativeiro, do Novo, já nos dias de Constantino, pensa nisso, onde os pais da igreja, como eram considerados alguns naquela época, começam a pegar os manuscritos para dizer isso aqui vai ser Bíblia. Isso muitos anos depois de Cristo. Agora imagina, nada estava pronto ali. Nós não tínhamos isso aqui que eu tenho em mãos agora. O Novo e o Velho Testamento juntos. Não havia nada disso. Ele agora diz que ela é pregada em todo o mundo. Esses homens não sabiam como mandar fazer Bíblia. Tindeio sofreu martírio. Tindeio, por causa dessa Bíblia, para tentar transformá-la num rio que pudesse jorrar para outros lugares, ele passa por dificuldades. Ele era perseguido por todos os lados. Tudo por causa da Bíblia, que ele estava reproduzindo pouco a pouco. Mas Tindeio é agora, logo após a Idade Média. Tindeio é coisa de agora. Nós estamos falando de coisa do passado, de 2000 anos atrás. Quando Jesus dá isso aqui como um sinal. E disse, olha, e este evangelho, ele deu categoricamente como um sinal, como se dissesse, olha, o céu e a terra passarão. Ele diz isso no versículo 35 desse mesmo capítulo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Para mim isso aqui é como se Jesus estivesse chegando diante do túmulo de Lázaro e alguém apodrecido, quem sabe liquefeito já, ele dizer, Lázaro vem para fora, e ele se ajuntar normalmente e vir para fora. Para mim isso aqui é a mesma coisa, é algo semelhante, é algo impossível de acontecer, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Então diz ainda, Paulo, na carta aos Romanos, diz que ele é aquele que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Ele agora chama um homem podre como se ele estivesse vivo. Ele chama agora o evangelho como se já tivesse escrito. E diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Muito bem. Agora, depois de muitos anos, ele é escrito. Agora, depois de escrito, ele vai ser difundido. E começa uma longa história que não dá para contar tudo aqui para você. Primeiro, você vai ver ao longo da história, quando o evangelho começa a ser escrito, para preparar o caminho, isso, um século antes de Cristo, Deus já prepara o Império Romano crescendo, para que quando estivesse chegando
o ano 43 a.C., mais ou menos, quando começa o grande império entrando em ação, 63, e vai, 43, vai diminuindo. De repente, eles começam a fazer estradas de rodagem, foram os maiores construtores. Para quê? Porque o evangelho ia começar a viajar. Deus prepara a loucura de Alexandre o Grande para implantar o helenismo, para que a língua principal do mundo fosse a grega. E aí todo o evangelho é escrito em grego, que era para viajar melhor e de fácil compreensão. Eu citei Tyndale agora há pouco. Tyndale, sabe o que ele faz? Ele pega as traduções no inglês. E agora você vê, tem Bíblia em inglês para tudo quanto é lado. O inglês se torna uma língua também praticamente mundial. Hoje ela é uma língua sem dono. O inglês hoje não é da Inglaterra, não é dos Estados Unidos, não é de lugar nenhum. E eu costumo dizer que o mais difícil é quando você vê um chinês falando inglês, um árabe falando inglês, que você não consegue entender nada, por causa do sotaque deles. Mas o evangelho vai escrito e traduzido, porque aí entra o famoso inglês instrumental. É facinho de entender. Olha como Deus trabalha ao longo dos anos. Então, analise que a Bíblia passa a ser agora, antes ela era um livro que poucos podiam ter. As primeiras 50 cópias, elas são feitas simplesmente por Constantino, que, segundo se sabe, consta a história que ele veio se converter, isto é, se batizar no leito de morte. Pensa nisso. O homem não era crente. E ele mesmo convoca a todos que preparem essas 50 cópias. De onde nasce o Novo Testamento em junção com o Velho também. Onde se começa a conhecer as primeiras Bíblias. E agora, ao longo dos anos, ela vai sendo trabalhada pouco a pouco, e vem um outro período difícil, e ela é aprisionada no ano 500, eu estou resumindo rapidamente, o ano 1500, Lutero joga a reforma, ela começa a ser agora multiplicada novamente, ela começa a atravessar novas línguas, não é? Lutero vai para o alemão, Calvino vai trabalhando do outro lado, não é? Zwingli e muitos outros, enfim, começa a difundir-se para todo lado a Bíblia. Agora, analise uma coisa, tudo isso, faltava o quê? Quase 500 anos para o ano 2000, não é? Os 400 e poucos anos. Será que a vinda do Senhor não está tão próxima? Porque até então, para que aquelas Bíblias de Tyndale atravessassem Antuérpia, era um trabalho dificílimo até mesmo de você concatenar. Como aquilo era tão difícil e também complexo, a ponto de que eles começavam a levar, e essas Bíblias, elas eram às vezes aprisionadas, depois começaram a ter a ideia de comprá-las e botar fogo, incinerar. E essa compra incinera, a compra que era para acabar com a Bíblia, o que faz? Faz com que ele consiga mais dinheiro para imprimir mais, e aí ele acaba vencendo. Bom, a história é um tanto longa e complexa. De qualquer forma, a Bíblia chega até a nós. E antes que ela venha até a nós, vamos trabalhar em que ela, pela primeira vez, quando você via alguém chegar na sua porta, geralmente chega sábado de manhã, tá? Às vezes domingo também, batendo na sua porta dizendo que ele é testemunha, sabe, de Deus, que eu não vou citar mais nome, você já sabe. Às vezes eu pergunto, Jeová, eles falam para mim, sou testemunho de Jeová. Eu falo, mas Jeová te diz de quê? No Mikadeskim, Shalom, Raá, Elion, El Shaddai, Adonai, enfim, eles não sabem dizer de qual deles. Mas, quando eles chegam assim, eles trazem uma chamada tradução do Novo Mundo da Sagrada Escritura, que não pode ser chamada de Bíblia. Por quê, pastor? Porque falta versículos, tem versículos pela metade, enfim, deixa para lá o assunto. Mas, eu quero dizer para você que essas Bíblias, eles dizem que ela foi tirada do original. Aí eu digo para você que o original não tem capítulos, o original da Bíblia não tem versículos. Sim, nós não temos mais fragmentos originais da Bíblia, os mais antigos hoje, que nós poderíamos encontrar no Museu de Louvre, no Vaticano, sabe? Enfim, esses pedaços, fragmentos que sobraram, eles são datados do século IV, V depois de Cristo.
Não tem nada anterior. Não tem um fragmento da Septuaginta que você possa encontrar e dizer isso aqui é original. Então, e agora? Como é que fica a situação? Mas Deus estava trabalhando no que ele falou. Esse evangelho do reino será pregado. Não é assim? Muito bem. Então ela não tem original. Se ela não tem original, não tem capítulo e versículo. Porque ela só é colocada, os primeiros capítulos na Bíblia, por volta do ano 1250, depois de Cristo. E só cerca de 300 anos depois, ela é colocada versículos. De forma que as primeiras Bíblias com versículo, a Bíblia de Genebra, entendeu? Essas Bíblias aí, elas vieram já colocando capítulos e versículos. Anteriormente, se você procurar uma Bíblia de 1500 para trás, você não acha uma com capítulo e versículo. As Bíblias de Lutero não tinham capítulo e versículo. Enfim, como é que elas chegaram até nós dessa forma? Se alguém disser para você que tem uma tirada da versão original, saiba que é o espírito da mentira. Porque, não sei nem porque eu estou lhe dando uma aula de bibliologia hoje. Entenda, por favor. Não existe. Deus vem trabalhando nela gradativamente, até porque, assim como o nosso corpo, a cada 7 anos, modificam-se as células, exceto as cerebrais, nervosas, etc., assim também a Bíblia é o corpo de Cristo também, e a palavra de Deus, ela se reestrutura sem mexer na essência. A cada dia vai melhorando. E é gostoso quando você pega uma Bíblia em espanhol, pega outra em inglês, pega outra em português, e você pega as mais diversas versões. Você olha assim e vê, meu Deus, o que é isso? Reina Valera, você olha para o outro lado, vê King James, você olha para o outro lado, é João Ferreira de Almeida, e você olha, cada um, parece que eles viveram na mesma época, parece que eles trabalharam junto nas traduções e não trabalharam, e elas são iguais, coisa tremenda e maravilhosa. Como ela chegou a isso? Quem trabalhou em todos esses países dessa forma? E como se não bastasse, existe uma liga bíblica mundial. Ela está espalhada em todos os países, sem nenhuma organização acima dela. Não tem, viu? E outra coisa, para deixar você mais perplexo. Se você quiser imprimir uma Bíblia hoje, você tem que pegar a licença. E essa licença você vai pegar uma liga bíblica. Nessa liga, você vai ter que pegar a sua. Se é João Ferreira de Almeida, você vai pegar aquela igual. Senão você não pode imprimir. Pode até imprimir, mas vai ter problema. Porque como você vai provar que ela é dali? Por isso, todas as traduções que você vê, tem as versões, mas a tradução é a mesma. Se é João Ferreira de Almeida, pode ser revista e atualizada, RA, revista e corrigida, RC, ou RCA, depende como você quiser chamar, NTLH, LTH, enfim, Bíblia Team, vai ter uma quantidade de versões, mas a tradução pode ver que é uma só. Para nós aqui, ou você pega uma tradução de Jerônimo, viu? Ou você pega uma tradução que é de Jerônimo, ela é tirada da Vulgata e não da Septuaginta. Ou você pega uma tradução de João Ferreira de Almeida ou de Antônio Soares. Agora, para outros lugares vai ter outra, que eu não tenho uma agora aqui no momento. Tá? Não vou bater a biblioteca para não parar aqui o estudo. Eu ia mostrar uma para você em coreano que eu tenho aqui, que eu ganhei de presente. Olha, eu só sei dizer alguns números em coreano, bom dia, boa tarde, eu não sei falar coreano. Eu não sei nem ler o que está escrito lá em coreano. Eu ganhei de presente com muito amor de um amigo meu coreano e eu a tenho. Agora, me pergunta como chegou lá daquela forma. E o que levou hoje Paul Yong-cho, pastor da maior igreja do mundo, com a Bíblia dele em coreano, que você pode ter conhecimento, lá tem uma liga bíblica também. Tem uma liga bíblica para a língua espanhola, para a nossa, da língua portuguesa. Enfim, quem cuida de tudo isso? Existe alguém em cima no céu e embaixo hoje conosco na terra, cuidando de tudo isso. Quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu não acredito muito na Bíblia, que ela sofreu muitas traduções,
e eu acredito que modificou muita coisa. Eu costumo dizer, amigo, pense o seguinte: se o dono dessa palavra não fosse o suficiente para mantê-la na terra, para mim ele não é Deus. Mas se ele é suficiente para mantê-la sem alterações, passam-se os anos que passarem, como aconteceu com essa Bíblia, e não sofreu alteração nenhuma, então esse é o meu Deus. Morre homem, nasce homem, pega a Bíblia, traduz, retraduz, faz, desfaz, e ele continua mantendo. Os homens morrem e ele continua. A palavra dele permanece para sempre, como disse o apóstolo Pedro. A erva floresce, ela murcha, não é? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela pode secar a erva, mas a palavra não. Então o homem é erva, ele floresce, ele seca, mas a palavra permanece. E quem mexeu teve problema. Eu não vou citar aqui quantidades, mas um certo homem, detentor de grandes frases, inclusive frases que eu até admiro, quanto à liberdade de expressão. Não sou a favor de nenhuma das palavras que disseres, mas defenderei até o último, até o fim, o teu direito de dizê-la. É uma frase maravilhosa para a liberdade de expressão. Esse homem, no seu auge, ele disse que a Bíblia, dentro de 100 anos, seria esquecida e não existiria mais. Sabe o que aconteceu? Quando esse homem morreu, no dia que completou 100 anos, a casa dele foi arrematada por uma liga bíblica, com uma editora bíblica, que até hoje, atualmente, fabrica Bíblias dentro da casa dele. Escute, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o sinal do último sinal. Ela é o sinal. Ela é o sinal, repito, do último sinal. É ela quem vai marcar o último sinal. E ela é o sinal do último sinal. Porque ela em si já é um sinal para o último sinal. Agora, analise mais uma coisa. Esse evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Essa Bíblia passou a ser caríssima. Tindem vendia, queimavam, conseguia mais dinheiro que ele não tinha, coitado, para produzir mais. E ele até se alegrava. No princípio ele ficou triste. Depois que ele percebeu que estava rendendo mais dinheiro para fazer mais Bíblia, ele ficou feliz. Já queria até que queimassem mesmo. Então ele só queria que pudesse produzir mais, até que ele venceu na produção. Muito bem. Olha que tinha preço. E era caro. E não era todo mundo que tinha. Queridos, o tempo foi passando para se cumprir o sinal. Eu me alegro só de pensar, porque é uma coisa estupenda aos meus olhos. Para mim, um dos mais maravilhosos sinais que o Senhor deixou. Se der um terremoto hoje, cair até a casa onde eu estou aqui, para mim não foi tão grande o sinal. Mas este aqui, para mim, é o maior de todos os sinais e é o último grande sinal. Continue para você entender. Lá vai. Veja aqui. Eu disse que continuei no meu raciocínio, tá? Veja que era tão difícil ter uma Bíblia. Só pessoas muito ricas podiam ter uma Bíblia. Eles contratavam o escriba para produzi-la. O escriba tinha que escrevê-la em peles de animais limpos. Não podia errar uma palavra. Se ele errasse uma palavra, tinha que cavar e enterrá-la, como se enterra um ser humano. E não podia ter um erro. Porque um erro, eles subentendiam, era superentendido, de que Deus não queria aquela cópia. Então eles desfaziam aquela cópia. Agora entenda uma coisa. Hoje, nesse exato momento, você pode pegar o teu celular que você está usando aí, baixar uma Bíblia. Eu fiquei analisando isso até 30 anos atrás. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás eu desci a Conde de Sarzeda, em São Paulo, e vi Bíblias tão baratas, que elas estavam muito baratas, estupendamente. Eu vi Bíblias por R$7. Eu vi Bíblias por R$ 5, R$ 6,50, depende do tamanho dela. A Bíblia se tornou o livro mais barato do mundo para que todo mundo possa ter. Hoje é o livro mais barato do mundo. Pastor, mas a Bíblia Pentecostal está custando mais de R$100. Querido, a Bíblia Pentecostal é uma Bíblia opcional. É uma Bíblia de estudo.
Nós até a chamamos de Bíblia do preguiçoso, porque até os estudos vêm pronto nela. Eu estou falando não no sentido pejorativo, é uma excelente Bíblia, e se eu tivesse que dizer para você indicar uma Bíblia, eu indicaria ela para você. É uma Bíblia excelente. Até mesmo porque a linguagem usada é a RC, Revista e Corrigida, não é atualizada, e essa para mim é uma das melhores. Porém, veja bem, ela é opcional. Você pode comprar Bíblia até hoje por R$10, R$5. Depende da quantidade que você comprar para revender, eles fazem mais barato. Mas eu vou mais além. 15 anos depois disso, ninguém usa quase mais Bíblia física. Todos estão usando a Bíblia hoje no celular, no tablet, no notebook. E hoje você baixa a Bíblia, se você quiser hoje, daí onde você está no teu celular, anota aí, baixa na tua Bíblia o Descobridor da Bíblia. É um app, tá? É um programinha. Descobridor da Bíblia. Não estou sendo pago para fazer nenhuma propaganda, nem estou fazendo propaganda. É apenas para que você tenha a Bíblia no seu celular, tá bom? Então, Descobridor da Bíblia, ele traz a Bíblia em várias versões. Eu tenho ela, por exemplo, em espanhol, em grego, da linguagem que você quiser. Entendeu? Você tem todas elas no Descobridor da Bíblia. Aí você atualiza as que você quer e usa as que você quer, fora o dicionário que tem. Tudo isso você baixa de graça, sem pagar nada. Então a Bíblia hoje já não é o livro mais caro do mundo e nem é o mais barato do mundo. Hoje a Bíblia é o livro de graça, é o livro da graça, é o livro do sinal. Ele sozinho em si é um sinal. É o livro que você baixa de graça, na linguagem que você quer, no país que você quiser, aonde você estiver. No Japão você baixa, na Inglaterra você baixa, nos Estados Unidos você baixa de graça, no Brasil você baixa de graça. Então está se cumprindo o grande sinal que Jesus falou. Este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, a todas as gente, ao mundo inteiro. Ele disse, então virá o fim. Agora eu quero dizer para você, prepare-se, porque o fim chegou. O evangelho agora é pregado em todas as nações. Ninguém pode dizer não tenho uma Bíblia porque não posso comprar. Não conheço a palavra de Deus porque ninguém me ensinou. Não, você baixa no seu tablet, no seu celular, imprime do jeito que você quiser, no tamanho que você quiser, da forma que você quiser, você tem ela de graça em suas mãos, para você ler aonde quiser. No seu celular você lê no horário de almoço, você lê em casa a hora que você quiser, não precisa estar levando uma coisa física grande, vai dentro do teu celular que você carrega no bolso. A maioria carrega hoje no bolso traseiro, celular, para atualizar o WhatsApp. E você sabe da maior, quantas e quantas vezes eu pego o versículo, não estou aconselhando uma pessoa com o celular, no WhatsApp ou em qualquer rede social, eu pego o versículo ali, copio, envio para a pessoa, o versículo vai inteirinho, bonitinho, até a linguagem, até mesmo a versão que ele foi escrito. E vai para o celular da pessoa. A pregação hoje é via satélite. A pregação hoje vai para todos os lugares, em todo o mundo, como grande testemunho da volta de Jesus. Isso aqui era impossível até uns 50 anos atrás. Eu não vou dizer 50, eu estou exagerando. A internet no Brasil ela tomou força a partir do ano 1995. Nós estamos apenas há 26 anos do evangelho, da internet no Brasil, vamos dizer assim. Há 26 anos. Tá bom? Então, veja que há 30 anos você não podia ter isso. E agora você tem em qualquer lugar. Você tem na sua casa. Você tem no seu bolso. Todo mundo hoje pode ter uma Bíblia no bolso. Antigamente não era qualquer um que podia mesmo levar na mão, pelo fato dela ser grande, volumosa, como essa que eu estou segurando. Mas hoje você tem ela no celular sem nenhum volume. Virtual. Você tem para você abrir a página que você quiser.
Outra coisa, me lembro quando eu fiz o curso básico em teologia, em 1988. Eu me lembro que nós tínhamos que memorizar, aprender, decorar o que estava ali, analisar a fundo. Por quê? Porque só tinha em físico. Não tínhamos outra forma. E outra coisa, quantas vezes me debrucei na Bíblia, página por página, procurando onde está o versículo tal. Hoje você digita no celular e você acha o versículo imediatamente. Hoje é tudo muito mais fácil e prático. Ninguém tem o que reclamar. E isso faz medo. Isso nos atemoriza, porque a volta do Senhor se aproxima. Pastor, o senhor tem medo da volta de Jesus? Eu não tenho medo por mim. Eu tenho medo por aqueles que eu vejo de boca aberta muitas vezes. Por aqueles que eu vejo sonambulistas. Por aqueles que eu vejo dormindo, andando em pé. Por aqueles que eu vejo que não estão percebendo o que está para acontecer. Por aqueles que eu vejo em minha volta, dentro das igrejas, muitas vezes causando problemas e outras coisas mais. E não percebem da volta iminente do Senhor, do cumprimento dos sinais. Queridos, os sinais são tão grandes, pense que quando você lê Atos 13, você encontra alguém, o Espírito Santo dizendo, separai-me, Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Preste atenção que logo em seguida, Saulo e Barnabé se desentendem e já não fazem a segunda viagem juntas. Agora vai outro no lugar dele. Agora vai Paulo e Silas. Agora veja uma coisa. Por que Deus permitiu esse desentendimento se Deus os separou e chamou juntos? Porque agora cada um ia para um lado. Quantos desentendimentos estão acontecendo nas igrejas? E cada uma se desfiliando, refiliando. E aí você diz, mas tudo isso é de Deus? Não. Não é. E a permissividade é de Deus. Paulo dizia, hoje muitos pregam, e pregam para ver o meu fim, para me acrescentar dores. Porque quando alguém pregava o evangelho naquela época, nos tempos de Paulo, e Paulo estivesse por perto, eles corriam atrás de Paulo e deixavam o que estava pregando, diziam, ele está pregando por causa daquele tal de Paulo, ele que desfez a mente dessa pessoa, ele que modificou, ele que o fez fazer isso, vamos matar o Paulo, eles iam para cima do Paulo. E as pessoas faziam proposital para gerar conflitos para o Paulo. E o que o Paulo disse a respeito disso? Ele disse, uns pregam por contenda, outros pregam, cada um por uma coisa, mas importa é que Cristo seja anunciado. Então ele sabia que havia um propósito de Deus nisso. Eu sei que há um propósito de Deus nisso. Pastor, mas o que diz em seguida? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Não é assim? O que diz em seguida, pastor? Que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, nós profetizamos, ele vai dizer, apartai de mim, sim, mas é normal, diz que é mistério que vem até os escândalos. Para se manifestar os verdadeiros. O evangelho está proliferando cada dia mais. É falso crente, é falso profeta, é falso Messias, é falso Cristo, está tudo cheio de falsidade para todo lado, mas o evangelho está sendo pregado. Não importa. Queridos, eu costumo dizer que mesmo sem querer, Satanás glorifica o nome do Senhor todos os dias. Cada vez que ele faz algo, a Bíblia diz que o meu Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cada vez que o diabo faz algo, Jesus entra em ação. E quando ele entra em ação, o nome do Senhor é glorificado. Então, sem querer, o diabo vai glorificando o nome dele. Deus disse, serei glorificado em quem se achegar a mim. Está na terra, tá? Vai glorificando o nome dele. Não tem jeito, queira ou não, foi feito para glorificar o nome dele. O homem não escapa, os demônios não escapam. Eles causam problema e Deus transforma aquilo em glória para o nome dele. Porque o Senhor há de ser glorificado. E ele criou todas as coisas para a sua glória. Ele só deixa acontecer algo quando ele tem algo maior para fazer. É para a glória do nome dele. Portanto, esse evangelho glorifica o nome dele. Esse evangelho do reino será pregado em todas as gente, para testemunho a todas as nações, ele disse. Então virá o fim.
Agora nós estamos vendo. Você vê quantas igrejas abrem perto da sua casa. Você vê quantos pastores estão pregando hoje, fazendo live para todos os lados. Você vê que o evangelho está cada dia mais solto. Você passa numa esquina, era um bar, no outro dia você passa, é uma igreja. Você nunca viu tanto nome de igreja como você vê hoje. Sabe por quê? Porque é o cumprimento da palavra do Senhor. Pastor, e esse povo vai tudo para o céu? Jesus não falou isso. Ele disse simplesmente que então viria o fim. Isso aqui é sinal do fim. Isso aqui não é sinal da salvação. É sinal do fim. Ele não falou aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para salvar todo mundo. Em testemunha todas a gente, então será salvo todo mundo. Ele não disse isso. Houve um tempo em que muitos evangélicos, muitos crentes pensavam que na volta de Jesus o mundo todo ia se converter. Quantas pregações foram efetuadas defendendo essa tese, essa teoria, que nunca foi verdadeira? O mundo nunca vai se converter. Agora que ele vai conhecer o evangelho, sim. O mundo inteiro, Jesus nem orou pelo mundo. Ele diz, Pai, eu não te peço pelo mundo, mas esse que tu do mundo me deste. O mundo é o mundo. Ele amou de tal maneira que deu o seu filho. Se o mundo o aceitar, não perece, mas tem a vida eterna. O evangelho é para o conhecimento de Jesus. É para adquirir a salvação. Mas nem todos querem. Por isso disse Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? O evangelho vai ser pregado no mundo inteiro e o mundo não vai querer ouvir. O evangelho vai ser pregado para todas as gentes não vão querer aceitar. O evangelho é pregado hoje em todas as nações não querem o evangelho. O evangelho continua sendo perseguido. Para todo lado você vê, vamos fechar as igrejas, fecha as igrejas, cala a boca dos pastores, fecha a igreja. Você vê luta de todo lado, em toda a cidade, você percebe isso. É mais dificílimo hoje você regularizar uma igreja num bairro, numa cidade, do que você abrir um bar. Um bar é a coisa mais fácil. É uma microempresa, alguma coisinha lá e vai. Teve as cadeirinhas ali, está tudo bem. Passa a regulamentação da saúde e é coisa bem rapidinha. Uma igreja, querido, tem fiscalização 1001. Desde as entradas e saídas, portas tem que abrir, de certa forma, quantas pessoas vai caber ali, a lotação de pessoas, por causa das pessoas, o Estado se preocupa com as pessoas, todo mundo se preocupa com as pessoas, mas não preocupa quem está se matando no bar, não quer saber como é que está lá, a boate que pegou fogo, enfim, ninguém se preocupa, mas a igreja, ela é um foco de que ela tem que ser exigido tudo para poder abri-la. Tem que ser exigido extintor, tudo, porque ela é perseguida 24 horas para abrir, e mesmo assim se abrem milhares e milhares, e não tem quem possa impedir, por causa desta palavra. É um sinal que o Senhor deu, dizendo, então virá o fim. Em outras palavras, o fim não pode chegar enquanto ela não for pregada em todas as nações, a todas a gente, para que venha o fim. O que está segurando é o evangelho. Por isso, pregue o evangelho. Se você pregar, você será abençoado. Paulo dizia, ai de mim que não pregue esse evangelho. Se de boa mente eu fizer, receberei galardão. Ele disse, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. É confiada a você a dispensação da pregação do evangelho. Não pare de pregar o evangelho. Use as redes sociais, use o seu celular, use o WhatsApp, use o Instagram, use tudo isso enquanto é tempo, porque estas redes sociais já estão se fechando para o evangelho e pouca gente está percebendo. Porque já perceberam que ela está alastrando cada vez mais. Elas não foram criadas para o evangelho. É nós que a usamos. Então é isso que está deixando muita gente desesperado. Continue pregando, porque isso aqui é o sinal do fim. E outra coisa, quanto mais você prega, mais o Senhor cuida de você. Porque você está inserido nesta bênção daqueles que vão assinalar a volta de Jesus e o fim do mundo. Portanto, meu querido, este é o último sinal. Você tem a Bíblia agora de graça
para todas as nações, para todos os povos: prepare-se, porque estamos no fim. Prepare-se, porque está chegando o fim. Prepare-se, em breve Jesus descerá desses céus, rasgando as nuvens, e a trombeta soará, e isto é o fim do mundo. O fim do mundo não é uma bomba atômica, não é o fim do milênio, não, é a volta de Jesus para buscar sua igreja, porque a partir daí será feita uma seleção nesta terra: quem é e quem não é, não é. Quem vai ficar, fica, e quem não vai ficar, vai descer de uma vez por todas. Estamos no fim. Crente, cuidado com a vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, cuidado com a vida espiritual. Estamos correndo risco de a qualquer momento eu e você acordar pela manhã e ligar a televisão ou o celular, e as notícias não serão que morreram 3.000 no Brasil, batendo recorde, mas a notícia é de que milhões desapareceram da terra. Estamos correndo risco de ver a qualquer momento o noticiário dizendo que das pessoas que dormiram ontem à noite, a maior parte não estão nas suas camas, não amanheceram em suas camas, amanheceram apenas os pijamas e já não tinha mais nada, não encontraram as pessoas até agora. Olhe bem para mim, eu costumo dizer que nós somos a geração que vai deixar as suas roupas caídas pelas calçadas, caídas nas salas de aula, caídas nos tribunais, caídas também dentro dos locais como igrejas e outros lugares mais, dentro do supermercado, por onde você passar, nas praças públicas você pregando, as suas roupas podem ficar caídas por lá. Quem sabe no momento em que você estiver com um paletó e uma gravata, num calor grande como eu estou sentindo agora aqui nesse momento, você fazendo um culto ao ar livre na parte da tarde, num domingo à tarde, e de repente a trombeta soar e as suas roupas caíram, o calor acabou, frouxou-se a gravata, caiu o paletó, caiu aquele vestido longuete ao longo da irmã que estava do lado, desapareceu o povo. Nós somos a geração que cumprimos o que está escrito no Evangelho, a geração de que vai deixar suas roupas. Pessoas vão pegar nossas roupas e olhar e dizer: quando eu abracei ele ou ela pela última vez, estava com essa roupa. Quando eu peguei ele pela última vez, foi naquela praça onde eu o abracei após aceitar uma oração. Eu não queria aceitar Jesus, deveria ter aceitado. Ele estava com essa roupa, ela estava com esse vestido, essa é a Bíblia dela que estava junta, esse é o Evangelho que foi pregado a todas as gente para testemunho, e então veio o fim. Esse é o fim, esse é o último sinal. Querido, querida, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.